O título desta mensagem será: Eu falhei, fiz a escolha errada, e agora? Eu quero trazer para vocês uma meditação sobre isso. Todos nós cometemos erros, todos nós falhamos em algum momento, todos nós fazemos escolhas erradas que trazem consequências seríssimas para a nossa vida e para a vida das pessoas que convivem conosco. Especialmente trazem consequências muito difíceis para a família. Eu quero que você abra comigo a Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 3 e no capítulo 4. Vou ler apenas um versículo de cada um desses capítulos para nós tirarmos uma reflexão, uma meditação aqui. No capítulo 3 de Gênesis, no versículo 20, diz: E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era a mãe dos viventes, ou a mãe de todos os viventes. Eva, a mãe de todos os viventes. No capítulo 4, versículo 1 diz: E conheceu Adão a Eva, a sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um varão. Muito bem, a princípio, quando a gente lê esses dois versículos, principalmente isoladamente, parece assim, o que vai tirar daí? Mas eu quero que você caminhe comigo na história desse casal, Adão e Eva. A Bíblia registra eles como o primeiro casal criado por Deus na terra, à imagem e à semelhança de Deus. E a Bíblia também nos conta que Deus preparou um lugar para esse casal morar, preparou um jardim com tudo aquilo que eles necessitavam. Os colocou ali e os abençoou. E a Bíblia vai nos dizer que Deus, todos os dias, na viração do dia, vinha passear no jardim, vinha encontrar esse casal, conversar com eles, se revelar a eles, revelar ao casal quem eles eram, porque é Deus que nos mostra quem somos e quem Ele é. E Deus fazia isso todos os dias com Adão e Eva e os ensinavam a serem pessoas com propósitos, a serem pessoas obedientes, temente a Deus, que se desviassem do mal. Mas a Bíblia vai nos dizer que Adão e Eva desobedecem a Deus, porque Deus, ao colocá-los no jardim, disse para eles que tudo que tinha no jardim era para a alimentação deles, é para que eles pudessem desfrutar, poderia comer de todas as árvores do jardim, mas tinha uma da qual eles não poderiam nem sequer tocar, não era para tocar, não era para comer, dela eles não deveriam comer. Mas a Bíblia vai nos dizer que, em um certo momento, Eva estava no jardim, certamente envolvida no zelo do jardim, quando aparece a serpente e a convence de que Deus não queria que eles comessem daquela árvore, porque se comessem eles se tornariam igual a Deus. E ela vai induzindo Eva, até que Eva é tentada, a cobiça, o desejo fica tão forte em seu coração, que ela não resiste, pega da fruta e come. E depois ela acaba dando para Adão, para o seu marido, que também come da fruta, e assim os dois desobedecem a Deus. E eu quero trazer a mensagem aqui nesse sentido. Quando eu faço a escolha errada, quando eu influencio outras pessoas a fazerem a escolha errada, e depois, houve um depois na vida da Eva, houve um depois na vida de Adão. A primeira coisa que eles fizeram foi descobrir a própria nudez. Eles perceberam que estavam nus, que estavam despidos. E de fato foram despidos não só de roupas físicas, mas também de uma roupa espiritual que os cobria com a graça de Deus. E a Bíblia vai nos dizer que Deus vem no jardim e conversa com aquele casal, pergunta pelo que eles fizeram,
porque Deus queria que eles contassem com a sua própria voz, com a sua própria boca, aquilo que eles haviam feito. E eles declaram o erro, declaram a desobediência. E Deus dá a eles um veredito. Porque Deus, Ele é o nosso Rei, é o nosso Senhor, é aquele que tem o poder executivo na mão, mas Ele também é o nosso juiz, é aquele que tem o poder de julgar nas mãos, de condenar, de absolver. E a Bíblia vai nos dizer que Deus dá o veredito. Ele declara Eva e Adão como culpados. Eles eram culpados por desobedecer. Principalmente, eu quero trazer aqui para a pessoa da Eva, que foi a que tomou a primeira decisão. Embora isso não inocenta Adão, porque participou da decisão com ela. Ele, na qualidade de líder, na qualidade de marido, na qualidade de alguém que é o cabeça do lar, ele deveria ter firmado o pé e disse: jamais, fomos proibidos de tocar nisso, fomos proibidos. Mas não, ele se deixou levar e seduzir também. Aí o veredito de Deus foi: eles eram culpados por desobedecer. E Eva, além da culpa da desobediência, tinha também a culpa por induzir o marido ao erro. A sentença que Deus dá a ela, porque para todo erro há uma consequência, para todo erro há uma sentença. E o erro e a sentença de Eva seria: Deus diz, porque fizeste isto, terás multiplicado as dores do parto, você dará luz a filhos sentindo dores. Aí Eva começa a viver agora com aquele sentimento de culpa. Seguindo a isso, a Bíblia deixa claro que Deus os tirou para fora do jardim, trancou a porta para que eles não entrassem lá mais, e agora eles iriam viver pagando a consequência da escolha que fizeram. E isso cai como uma bomba na cabeça de Eva. E agora? Por sua culpa, eles perderam a comunhão com Deus. Por sua culpa, eles perderam o jardim, o lar onde habitava. Por sua culpa, a vida agora era mais difícil e mais sofrida. E de repente a Bíblia vai nos dizer que, no capítulo 4, que quando Adão olha para Eva, ele olha para ela e diz para ela, Adão declara o nome. Que nome daria à mulher? No capítulo 1 diz, e conheceu e aí ele a chamou de Eva, mãe de todos os seres humanos. Quando Adão diz o nome de Eva, ele estava dando para ela uma promessa, ele estava dando para ela uma missão, um propósito de vida. Ela continuaria sendo especial, ela continuaria tendo um propósito, seria a mãe de todos os viventes. Ao ouvir aquilo, Eva vislumbrou um novo raiar de luz, um novo raiar de esperança na vida dela. Ela tinha recebido um nome, e segundo esse nome, ela teria uma missão nesta terra, ela teria um propósito, ela seria a mãe de todos os viventes. Eva se alegra porque ela tinha ainda a esperança de poder servir ao Senhor, de ser útil no reino de Deus. Ela compreendeu que, embora pecadora, embora julgada culpada, podia servir ainda a esse Deus que a criara, a esse Deus que é misericordioso, que é piedoso, que é perdoador. Como? De que forma Eva poderia ser útil? De que forma ela ainda poderia servir se ela foi julgada e condenada culpada? Ela poderia servir de acordo com o nome dela, gerando filhos de Adão, tornando mãe de numerosas gerações. O futuro dependia dela ainda, apesar do seu erro. E o que eu quero trazer para você aqui nesta manhã é que erro todos nós cometemos. E apesar dos nossos erros, Deus tem propósitos para a nossa vida. Deus não desiste de nós. Deus não desiste da nossa casa, da nossa família.
apesar dos erros, apesar de escolhas erradas que fazemos, Deus continua apostando em nós. Deus continua esperando de nós atitude que nos leve a cumprir o propósito para o qual Ele nos criou. Eva errou. Eva vivia com um sentimento de culpa, mas o próprio nome dela dizia: levanta a cabeça, arrependa, muda de atitude. Você tem um propósito, você tem uma missão. Você será mãe das futuras gerações que povoará esta terra. Ela tornaria-se mãe, o seu nome refletia o papel que ela teria na história do mundo. Eva percebeu que da morte poderia emergir vida. Ela que sentia que tudo tinha acabado, tudo tinha desmoronado, mas para aí havia uma promessa de Deus. Ela seria mãe das gerações. Então, apesar da morte, poderia gerar vida. Ela viu no meio da escuridão, ela viu um facho de luz. Ela percebeu que havia uma luz no fim do túnel, havia esperança. No fim, ela viu um novo começo. Era o fim da história do homem sem pecado, mas era o começo de uma nova história de um homem que Deus resgataria. E Eva viu o começo, viu um novo começo, onde tudo parecia indicar o fim. Onde ela viu maldição, Deus estava mostrando para ela uma esperança de futuro. Não haveria mais maldição, haveria esperança de futuro. Do desespero da derrota, Eva via a força da germinação. Eva, a mãe de todos os seres humanos. E aí eu pergunto para você, ao ouvir isto, você deve estar pensando: Eva, eu fiz como Eva. Eu fiz escolhas erradas. Às vezes é você, marido. É você, pai. É você, filho, que está pensando como Eva. Eu fiz a escolha errada. E essa escolha está trazendo consequências tão grandes para a minha vida. Eu quero que você se coloque no lugar de Eva agora. Eva compreendeu que apesar de a vida tem valor, apesar de a vida tem esperança, apesar de alguma coisa que você cometeu, uma traição que houve no seu casamento, a morte de um ente querido, a vida financeira que desabou, a empresa que quebrou, apesar da doença, apesar da separação, apesar de qualquer coisa gerada por escolhas erradas, eu quero dizer que você é um ser de grande valor para Deus, que a sua família é muito, 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 muito especial para Deus, tem um valor muito significativo. Ele não desistiu de Adão, ele não desistiu de Eva, ele não desiste de você e da sua casa. Independentemente do seu modo de vida, independentemente das circunstâncias que rodeiam você e sua família, eu quero que você saiba que você foi criado por um Deus que tem vida para dar e vida em abundância. Um Deus que tem vida para oferecer e para transferir para outras pessoas, e que Ele quer usar você para isso. Mas como? Como você, que parece que não está dando conta de cuidar da sua própria casa, pode ajudar os outros? Deixa eu te contar um segredo. Todos nós temos problemas. Todos nós fazemos escolhas erradas. Todos nós temos algo de que se arrepender. Coisas que a gente olha para o passado e diz: por que eu fiz? Por que eu escolhi? Mas Deus quer também que nós olhemos para frente e diga: meu Deus gera vida em mim e eu posso gerar vida em outras pessoas. Deus gera em mim algo que eu posso transferir para o outro. Por exemplo, você, eu e você, somos pessoas que poderemos oferecer vida. De que forma eu ofereço vida? Quando eu ajudo alguém que está necessitado. Estamos vivendo num mundo de uma pandemia onde as pessoas estão precisando umas das outras.
E você foi chamada e escolhida por Deus para oferecer vida, para estender a mão, para ajudar alguém que necessita. Esforça-se, ajude alguém, oferece vida. Quando fala de Jesus, tem muitos querendo suicidar, tem muitos entrando em depressão, tem muitos que não têm esperança, mas você tem Jesus, você o conhece, fala dele para as pessoas. Você oferece vida quando você administra com sabedoria o seu lar. Muda de atitude dentro de casa. Eva teve um momento de escolhas erradas dentro de casa que trouxe maldição. Não só para o lar dela, mas para o lar de todas nós. Ainda bem que Jesus levou essa maldição sobre si para a cruz do Calvário, morrendo em nosso lugar, pagando o preço dessa maldição. Mas às vezes fazemos isso por escolhas erradas. Mas nós podemos mudar a nossa atitude dentro do lar. Se eu agi errado até hoje, da agora para frente eu vou agir diferente. Eu vou amar mais. Eu vou honrar mais o meu marido. Eu vou amar mais e cuidar mais dos meus filhos. Vou tirar tempo. Deus me deu uma casa, vou zelar dela, vou cuidar dela. Deus deu alimentos para minha casa, vou colocá-los gostosos sobre a mesa, preparando boas refeições. Você transmite vida, vida física para os seus filhos, quando eles nascem, quando você empresta um útero para eles serem gerados. Mas você precisa continuar dando vida para os seus filhos, cuidando deles depois de nascido. E não é cuidando só dando roupa, calçada e casa limpa, mas dando amor, dando tempo de qualidade, orando com eles, lendo a Bíblia com eles. Você transmite vida eterna aos seus filhos quando você ensina a eles o Evangelho. Eva, quando olha para aquele bebê, quando Caim nasce, ela olha para ele e transborda de alegria, se sente perdoada, se sente amada. Ela vê na geração do filho, no fato de gerar um filho e esse filho nascer com vida, ela vê nisso o perdão de Deus para a vida dela. Ela diz: adquirir um varão com auxílio do Senhor. Eva reconhece que ela sozinha não podia, que ela sozinha não era capaz, que ela e Adão precisavam da ajuda do Senhor para ter filhos. Embora o nome dela indicasse que ela seria mãe das gerações, esse propósito da vida dela só poderia ser cumprido com o auxílio do Senhor. E esta é outra mensagem que eu quero trazer para você hoje. É com o auxílio do Senhor que você vai vencer tudo. É com o auxílio do Senhor que você vai superar tudo. Gerar um filho era algo inédito na terra. Ele é o primeiro bebê do mundo. Eva, porém, não se preocupa com isso. Ela não se preocupa como cuidar, como zelar, como fazer. Ela sabia que tinha o que precisava. Ela tinha o perdão de Deus. Ela tinha a presença de Deus. Ela tinha a ajuda de Deus. Deus estava com ela. E com Deus na vida dela, ela superaria tudo mais. Com certeza, Eva fez uma retrospectiva. Ela lembrou de como tudo era perfeito quando Deus vinha todos os dias passear e conversar com eles. Tudo era muito perfeito no início. Ela lembra que foi ela que tomou a primeira iniciativa, que jogou isso por terra, que desmoronou o seu lar. Ela lembra como deu ouvidos às mentiras de Satanás através da serpente. Ela sabia que não devia comer daquele fruto. Elas têm sentimento de culpa, mas logo depois vem o sentimento de arrependimento. E depois vem aquela alegria do perdão recebido. Deus lhe dera um filho como sinal do perdão recebido. Como induzir, ela lembra de como induzir o marido à desobediência. Sente, talvez naquele momento, o gosto amargo das perdas, a perda da comunhão com Deus, do seu jardim, que era o seu lar, a perda de um casamento saudável, a perda de um coração alegre. Agora ela tinha um coração de culpa,
O sofrimento emocional fazia parte da vida diária de Eva. A desobediência sempre gera sofrimento. Agora, ela passa por uma dor física, que ela sabia que era consequência do seu pecado. Era uma dor quase insuportável, mas daquela dor, ela olha e vê um rostinho de um bebê e percebe que Deus foi misericordioso com ela. Ela olha e vê o rostinho do seu primeiro filho. Que alegria que suplanta tudo isso. Que alegria que vai além de todo o sofrimento. É uma alegria que faz esquecer a dor, que faz esquecer a culpa, que faz esquecer o sentimento de erro, porque gerar vida é bênção. E ela acabara de dar luz a um filho. A promessa do nome dela estava se cumprindo. As gerações futuras estavam nascendo, e nascendo dela. Ela era a geradora dessas nações futuras. E ela lembra, isso é o auxílio do Senhor. Não seria possível sem Ele. Ele cuidou de mim. Eu gerei vida. Deus não me abandonou. Ela viu o filho como uma bênção do Senhor. Que linda lição de vida para nós. Apesar dos problemas, será que somos gratas e reconhecemos o Senhor na condução da nossa família? Enquanto muitos vê filhos como problemas, dificuldades, tribulações, Eva viu como um sinal da bondade e da presença de Deus na vida dela. Quantos pais, quantas mães abortam seus filhos? Muitas abortam eles no útero, até lutam e brigam por leis que as liberem para abortarem, porque não querem gerar vidas, não ver no filho uma bênção. Quantas mulheres, quantos pais, quantas mães abortam os filhos no útero? Como que o pai aborta? Quando ele apoia, quando ele incentiva, quando ele patrocina, quando ele às vezes até paga pelo aborto. São pais que impedem seus filhos de nascer. São pais que impedem a bênção de vir sobre seu lar. Outros não abortam matando no útero, mas abandonam na vida. Abortam os filhos na vida. São pais ausentes. Pais que ignoram a existência de seus filhos. Pais que nunca os visitam. Pai que os abandonam aos cuidados da mãe, ou mães que os abandonam ao cuidado de terceiros. Tem muitos pais que abandonam seus filhos, que abortam seus filhos dentro da família. E este talvez seja o mais doloroso dos abortos. Aquele que o pai está do lado do filho, mas não reconhece que o filho está ali. São pais ausentes, mesmo morando dentro da mesma casa. São pais e mães ausentes no amor, ausentes no companheirismo, ausentes no diálogo, ausentes no ceder um pouco de tempo para estar com esses filhos. Pais que acreditam que dando roupa lavada, passada, casa arrumada, comida pronta, que dando remédio, escola, dando a provisão para a vida física, está sendo pai o suficiente. Não está, não. Pode deixar que o pão venha sobre a mesa, mas o seu papel de pai, de curar emocionalmente, de satisfazer emocionalmente, de formar uma identidade emocional no seu filho, só você pode dar. Eva viu no nascimento do filho o amor e a fidelidade de Deus. E ela foi uma mulher agradecida. Ela louvou a Deus pelos filhos que Deus dera a ela. Você também pode ser um homem e uma mulher agradecidos a Deus. Apesar dos tropeços, apesar dos erros, apesar do que você tem vivido até agora, muda de jeito. Tenha novos propósitos. Você pode entregar, o poder de entregar nas mãos de Deus qualquer problema que você esteja enfrentando é seu. Deus te conhece, Ele te chama pelo nome, Ele sabe tudo da sua vida. Entrega na mão dEle o problema que você está vivenciando, seja em qual área da sua vida for.
Entrega nas mãos de Deus o futuro da sua família, do seu lar. Acredite que Ele vai fazer a diferença, que Ele vai restaurar, que Ele vai curar. Eva descobriu que ter a bênção de Deus era tudo o que ela precisava. E você também precisa reconhecer isso. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo fale melhor